Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta seara de luz, nesta casa de amor. Meu nome é Silon, eu sou trabalhador da casa e o expositor da tarde de hoje. Vamos então, neste momento, já neste ambiente saturado de energias benfazejas, energias sublimadas, que nos vêm do plano maior da vida, para reequilibrar nossos corpos espirituais e físicos. Que possamos manter nossas mentes sintonizadas no amor, na paz, na fraternidade, para que possamos receber estas messes de amor que nos vêm do laboratório do plano divino da vida, para nos auxiliar em nossas caminhadas reeducativas. Nos mantenhamos em paz. Que assim seja. Queridos irmãos, o nosso tema desta tarde é o médico das almas. E para darmos início nessa exposição, nessa reflexão, nós fomos ver o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título o Cristo Consolador. E separamos alguns trechinhos ali para que a gente pudesse dar início nesta reflexão que vamos fazer. A reflexão não é sobre Jesus. A reflexão é sobre nós e o que Jesus faz por nós nessa caminhada. Diz eles: vinde a mim todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entretanto, Jesus coloca uma condição para a sua assistência e a felicidade que Ele promete aos aflitos. Essa condição está na lei que Ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei. Mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que ela impõe como dever apenas o amor e a caridade. Que lei é esta? É a lei natural, é a lei divina, é a lei de amor que é vigente em todos os quadrantes do nosso universo. É isto que Jesus busca que nós entendamos. Outro item, um pedacinho de outro item desse capítulo, item 7. A mensagem do Espírito de verdade. Sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. E aí repete: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados,
e sereis aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. O que ele quer dizer com isso? Que a felicidade não estão nas coisas materiais, não estão no mundo material. Estão além do mundo material. Claro que nós vivemos num mundo, nós estamos reencarnados num mundo material. Necessitamos das coisas materiais para vivermos e para sobrevivermos, para educarmos filhos, criarmos família, termos lazer, sem dúvida, não é isso que ele quis dizer. Não diz que nós não vivamos isso. Mas que nós não depositemos todas as nossas esperanças em cima das coisas materiais. E quando nós nos referimos a Jesus, é importante nós nos referirmos àquele Jesus que nos é apresentado pela doutrina dos Espíritos, pelo Espiritismo, que ele é, sem dúvida, esse grande educador de almas. Almas essas reencarnadas no orbe terreno. Porque existem outras situações no cosmos. Mas estamos falando exatamente aqui do planeta Terra. Jesus nos conduz, nos orienta através de seus mensageiros. E ele conhece muito bem cada um de nós, pois ele acompanha a nossa trajetória há milênios. Ele sabe o que nós somos capazes de realizar. Ele conhece também as nossas deficiências, as nossas fraquezas, onde nós precisamos melhorar. E ele trabalha constantemente para que nós melhoremos, através dos mensageiros que nos assistem. Jesus é esse mestre amorável que está muito além do imaginável em termos de conhecimento e em termos de amor. Ele não pode ser comparado a nada e nem a ninguém no planeta terreno. Diz a ciência terrena que a Terra tem uma idade cronológica assim, em torno de 4,5 bilhões de anos. Nessa época, Jesus recebeu de Deus, nosso Pai, a missão de formar, organizar e administrar o orbe terreno. Então, ele já era um espírito puro, já tinha chegado a um grau elevadíssimo. Então, ele é aquele ser luminoso que não deve ser buscado apenas no aspecto religioso, pois ele está muito acima desses processos religiosos. E ele não é propriedade de religião nenhuma, ele é um ser cósmico. Ele não é como algumas religiões equivocadamente dizem, não de má vontade, mas equivocadamente dizem que se você não é cristão, se você não é da minha religião, você não será salvo. Todos aqueles, até aqueles que estão em erro, aqueles que estão obrando no mal, são amparados e protegidos, porque mais hoje ou mais amanhã, todos acordarão, né? Mas é justo que quando nós pensemos em Jesus, um ser dessa magnitude, pensemos também nos processos de cura. Pensemos também na cura do corpo físico. O problema é que todos nós pensamos em curar o corpo físico. E Jesus está bem mais preocupado com o nosso espírito imortal. Vamos fazer uma rápida linha de tempo aqui, pequena.
Quando Jesus andava nas suas tertúlias evangélicas pela Galiléia e arredores, ele era muito procurado pelos doentes para que ele curasse seus corpos físicos. E Jesus a todos recebia com carinho, com atenção, e muitas dessas pessoas que o procuravam ficavam curados. Outros se sentiam bem melhores, mas depois que saíam da presença dele, voltavam a adoecer. Por quê? Que se sentiam melhor? Porque quando Jesus o envolvia no seu grandioso magnetismo, as pessoas mudavam temporariamente o seu padrão vibratório. E nesse momento, as doenças do corpo físico se aliviavam ou até desapareciam. Porque Jesus tem um magnetismo muito grande. Mas quando essas pessoas saíam da presença de Jesus, não conseguiam manter aquele padrão vibracional e voltavam à condição anterior. E voltando à condição anterior, voltavam com os pensamentos em doença, em sofrimento, em ódio, em raiva. Tudo voltava a ser como era antes. Mas havia já naquela época alguém que já conseguiu fixar em suas mentes os ensinamentos de Jesus e mudavam as suas vidas para melhor e se mantinham saudáveis. Jesus dava um suporte magnético no seu atendimento. Mas ele alertava que havia uma condição para a cura, que era o respeito à lei de amor e de caridade. O que ele queria dizer? Que deveríamos ter uma mudança interior. Deveríamos fazer uma reforma íntima, uma transformação moral. Senão, quando saíssemos dali, nós voltaríamos a adoecer novamente. Por isso, nós, poeticamente, chamamos Jesus de o médico das almas. Não que o título é mais do que merecido, mas não que isto importe para Jesus, né, o título. A causa das doenças, ela está no espírito, na alma. Há que curar o espírito para que o corpo físico esteja sadio. Porque o que adoece, primeiramente, é o espírito. E depois somatiza no corpo físico. Corpo físico doente, espírito enfermo. Nós não estamos aqui falando daqueles desgastes que é normal quando nós vamos chegando a uma certa idade, nós temos o desgaste daqui, dali, enfim e tal, e nós vamos adoecendo. O corpo físico é perecível. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, mas a nível para que todos entendam, não é para assustar ninguém, todos aqueles que Jesus carinhosamente, amorosamente, atendeu e curou seus corpos físicos, morreram. Todos. Todos morreram. Porque é da natureza do nosso corpo físico morrer, desencarnar, se transformar, se desagregar molecularmente falando. Tudo se transforma. Porque não existe morte, existe transformação. O nosso espírito continua vivo, atuando, trabalhando, vivendo. Né? Não existe, digamos assim, não existe um estado de parada, né, quando nós desencarnamos. Nós nos recuperamos e continuamos a viver. Dizem os espíritos superiores que o mundo material é uma cópia
em preto e branco do mundo espiritual. Então nós temos muitas atividades na espiritualidade. Tudo continua, mas o nosso corpo físico é finito. É finito. Emmanuel, que foi talvez o mais constante orientador espiritual do Chico Xavier, disse que tudo o que os nossos olhos físicos veem irá se transformar. O ser humano, os animais, as plantas, as construções, enfim, esta matéria se desagrega. Tudo passa. Onde estão as grandes civilizações do passado? Passaram. Os átomos que formaram aqueles corpos, aquelas construções, se liberaram, se transformaram e foram formar outros corpos. E aí nós vemos a lei de destruição trabalhando em estreita colaboração com a lei do progresso, exatamente como nos ensina o Espiritismo. Se destrói, se transforma para formar um novo corpo. Isto é assim. Isto as religiões teriam que ter vindo nos ensinando nesses últimos três milênios, 2 milênios, 1 milênio, porque daí nós trabalharíamos com o processo da reencarnação. Somos espíritos reencarnantes. Isso nós teríamos outros objetivos nas nossas vidas aqui na Terra. Não aprendemos isso, mas, graças a Deus, a evolução existe e nós estamos hoje aprendendo isso. A impermanência, queridos irmãos, é a única característica permanente em nossas vidas. Tudo é impermanente, tudo passa. Durante um tempo na Terra, nós temos posse, poder, prestígio, influência, mas tudo passa e tudo se transforma. Uma coisa que gostaríamos de deixar assim claro para todos nós é que só viajará conosco os valores que nós agregarmos no nosso patrimônio espiritual, no nosso espírito imortal. Isto viajará conosco. Isto vai transpor os umbrais da morte. Quando o espírito passar, levará consigo aquilo que ele agregou. Coisas como o amor, a bondade, a caridade, a fraternidade, a abnegação. Isto é o respeito àquela lei que Jesus ensinou. É isto. E isso não se aprende do dia para a noite, da noite para o dia. Nós vamos lentamente nós vamos pegando, aprendendo, praticando. Por isso o Espírito reencarna, desencarna, reencarna novamente, para que esse processo vá se sedimentando dentro dele em cada situação. O médico das almas, vamos ver um pouco qual era o tipo de tratamento, como ele aplicava isto em nós quando nós os procurávamos, quando as pessoas o procuravam. Ele tinha um cuidado, Jesus tinha um cuidado de chamar a atenção que o que sobrevivia era o espírito imortal. Então, os seus ensinamentos estão cheios de observações de que o reino dele não era deste mundo. Então, em todos os ensinamentos, ele chamava a atenção de que as coisas da terra ficam por aqui,
se desagregam aqui. Tá? Quando uma pessoa se aproximava de Jesus, ele com seu olhar, com seu conhecimento, com a grandiosidade desse Espírito, ele escaneava as profundezas da alma dessa pessoa, com seu grande conhecimento, pois esse Espírito trabalhou na formação da Terra, coordenou a formação do orbe terreno. Então, nós entendemos que ele conhece todas as ciências. Então, ele fazia uma leitura, ele escaneava as profundezas da alma dessa pessoa, sabia o que ela necessitava. Ele sentia a frequência vibracional dela e a envolvia em uma onda do seu magnetismo pessoal, que é só amor. Jesus é só amor. E todos saíam diferente da presença de Jesus. Ninguém saía igual quando se aproximava de Jesus. Não vamos longe. As pessoas que visitavam Chico Xavier, todas, sem deixar nenhuma para trás, diziam assim: depois que tu conversa com Chico Xavier, que tu tem um atendimento, tu não é mais a mesma pessoa. É o magnetismo amoroso da criatura. Tá? Jesus tirava momentaneamente a pessoa daquela vibração baixa, doentia, e ela mudava a frequência, pois nós somos, nossos pensamentos são uma usina emitindo um sinal eletromagnético para o universo. E essa frequência, Jesus mudava essa frequência vibracional. Na hora a pessoa se sentia melhor ou até curada. Agora, manter esse padrão vibracional, bem, aí já é diferente. Aí nós temos que fazer modificação para conseguirmos manter esse padrão. Quando nós viemos à Casa Espírita, receber um atendimento, um passe, nós não nos sentimos muito bem. Por quê? Porque muda o nosso padrão vibracional. Muda o nosso padrão vibracional. Por que que o passe é sempre aplicado por último na Casa Espírita? Vou lhe responder. Quando nós entramos na porta, nós recebemos uma chuveirada energética. Faz uma limpeza na nossa psicosfera pessoal. Faz uma limpeza. Aí nós sentamos no salão. Aí vem o pessoal que faz o Evangelho, que ensina a fazer o Evangelho. Aí a gente começa a mudar o clichê pensamental, a maneira com que nós pensamos. Nós vamos pensando lentamente, nós vamos mudando. Aí vem o outro pessoal, ele faz preces e radiações. Aí nós vamos modificando, vamos deixando aqueles nossos dramas, problemas que todos temos lá fora. Depois vem a palestra. E por último, gente, vem o passe, quando nós entramos na sala de passe. Aí nós estamos num outro padrão vibracional. Aí o passe, nós recebemos toda aquela energia que o passista está transferindo para nós, que a espiritualidade está transferindo através do passista. Porque se nós chegarmos correndo, estacionarmos o carro lá na rua, entrarmos correndo e entrar e tomar um passe, gente, vai receber alguma coisa? Vai, mas você vai tomar um passe de guarda-chuva. Você vai tomar um passe de guarda-chuva. Poucas energias vão realmente absorver. Você não vai mudar o seu padrão vibracional. Há um processo para que isso aconteça. Então, vocês imaginem esse atendimento feito por Jesus. Esse atendimento é o atendimento que Jesus fazia numa outra proporção infinitamente
superior a esse atendimento que a casa faz, né? A proporção era infinitamente maior. Então, Jesus recomenda a educação dos nossos sentimentos, porque a matriz do sentimento está no espírito. Mudar os muitos hábitos nossos que são nocivos ao espírito. Aqui sem censura nenhuma, mas realmente nós temos que ir fazendo esse trabalho de modificação interior, porque assim nós vamos curando o nosso espírito e vamos, consequentemente, curando o nosso corpo físico. É isto que Jesus nos ensina. Sem dúvida alguma, Jesus curava o corpo físico, mas o que ele dizia? Vá e não peques mais, não erres mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele recomendava que era para nós fazermos uma reforma íntima, uma alteração nos nossos hábitos. Jesus trabalha para curar a alma. Claro que ele alivia o espírito, porque a verdadeira cura, ela vem do interior para o exterior. Ela não é do exterior para o interior. O espírito imortal se cura do interior para o exterior. No outro ensinamento de Jesus, ele disse que é necessário, é preciso, que o reino de Deus se estabeleça primeiramente no coração de cada ser humano, para depois se estabelecer na Terra. Nós estamos em processo de transição planetária, estamos entrando. Mas não adianta nós nos enganarmos e acharmos, agora viveremos num mundo de regeneração. Gente, enquanto tiver alguém morando embaixo de um viaduto, embaixo de uma lona preta, não se estabelece o mundo da regeneração. Há que haver amor, há que haver carinho, há que haver melhora em todo esse padrão social. Isso é lento, mas é perene, é contínuo. E Jesus vem nos acompanhando há milênios, com amor, com paciência. Quando damos o menor sinal de que queremos melhorar, os mensageiros de Jesus nos envolvem com amor, nos apoiando, com dedicação, para que a gente siga em frente, para que a gente se envolva em qualquer atividade que seja. Não precisa ser dentro da casa espírita. Qualquer atividade social nós nos envolvemos para auxiliar. Às vezes nós ficamos nervosos, porque parece que o mundo não está melhorando. Parece que as coisas estão tudo erradas. Gente, está tudo certo na administração do universo. A Terra não é o primeiro mundo do sistema cósmico que passa pela transição planetária. Os espíritos superiores sabem muito bem o que estão fazendo. E tudo está certo. Jesus, o médico das almas, está no comando. Queridos irmãos, a nossa hora nos chama na razão. Vamos então agradecermos a misericórdia divina que nos protege, nos ampara e que nos envolve em energias balsamizantes que nos vêm do laboratório do plano invisível da vida, para nos fortalecermos em saúde, em paz, em alegria. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado aos queridos amigos espirituais e a estes companheiros que nesta tarde nos envolveram, nos intuíram muita paz e muita luz a cada um. Graças a Deus e que assim seja.
Pedimos aos irmãos que permaneçam sentados, que os irmãos que trabalham no passe vão aplicar o passe coletivo aqui no salão, certo? E temos ainda um outro pedido que nos solicitaram, que nós temos um bazarzinho aqui no estacionamento da casa. Convidamos amorosamente quem estiver disposto a visitar o bazarzinho lá. Beijo no coração de cada um dos irmãos. Permaneçamos em paz.